coisa mais linda do que ver o início da vida escolar das crianças? Tem não, né? Eles vão tão lindos de fardinha, de mochila, de lancheira e as mães normalmente choram, é ou não é? Mas aí o tempo passa e a fase de brincar vai sendo dividida com a necessidade de aprender a escrever. Aí o cenário muda de figura, porque muitas crianças apresentam dificuldades nesse processo. E se você está vivenciando essa fase, eu vou te ajudar agora. Solta o VT. O início da vida escolar é um período de muitas descobertas, mas também pode ser de muitos desafios. Quer um exemplo? A hora que as crianças começam a se deparar com a escrita. Essas dificuldades que muitas crianças apresentam, elas podem ser contornadas com a ajuda de um profissional bem especializado, o terapeuta ocupacional. Olá, tudo bem? Obrigada. O início da vida escolar é a base de todo o processo educacional de qualquer pessoa, né, Samara? E quando surgem as dificuldades, é comum a gente ver os pais procurando psicólogos, psicopedagogos e dificilmente eles vão direto para o terapeuta ocupacional. Os terapeutas ocupacionais ainda não são a primeira lembrança, mas eu queria que você explicasse para os pais em que circunstância a primeira lembrança deve ser a de um terapeuta ocupacional. Sim, Vivi, é verdade. Nós, terapeutas ocupacionais, de avaliar o desempenho dessa criança ainda pequena, principalmente nesse período dos 2 para os 3 anos, que ainda é um período de desenvolvimento que a gente chama sensório-motor, que a criança ainda não apresenta habilidades de escrita, mas precisa aprender habilidades de pré-escrita que o terapeuta ocupacional trabalha muito bem no seu dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que as escolas elas cobram muito cedo a questão do escrever, do traçado, muitas vezes até antes dessa neuroplasticidade acontecer, desse processo neuromuscular estar bem desenvolvido. Então a gente vai pensar sempre na formação e na maturação de mão. Uma atividade com pregadores, por exemplo. E isso lá na frente eu vou conseguir fazer com que a criança venha a ter uma pinça adequada. Com o uso da massinha de modelar, essa musculatura de mão vai amadurecendo, vai fortalecendo, ferramentas importantes que trabalhem a força da musculatura, tudo isso porque a minha atividade de escrever, ela é uma atividade mais refinada, mais madura e complexa. Samara, então o que você está me dizendo é que nem sempre essa criança tem um problema, né? Às vezes ela não tem a musculatura madura o suficiente para desenvolver aquela atividade que está sendo exigida. Exatamente, Vivi. E nessa percepção de qual o componente de desempenho, a gente chama assim, o componente de desempenho para a escrita está faltando para essa criança, a gente vai orientar recursos que favoreçam essa produção. Aí a gente trabalha uma autoestima, um reconhecimento de eu sou capaz de fazer, ao mesmo tempo que a gente resgata, habilita essa musculatura a chegar ao ponto da demanda escolar. Agora, o terapeuta ocupacional, ele consegue esse espaço junto às escolas? Consegue uma inserção dentro da escola para que ele possa orientar como lidar com aquela criança ou, de repente, com outras que possam vir a ter o mesmo problema? Tem escolas mais fechadas? Temos, mas nós já temos sim escolas abertas, escolas que chamam o terapeuta da criança ou que pedem para a família fazer uma avaliação com o terapeuta ocupacional, principalmente em questões sensoriais, quando essa criança bem pequena não suporta, por exemplo, um brincar de areia no parquinho, coisa típica da idade da atividade rotineira dela. A criança tem a dificuldade com o uso do sanitário, com a independência nas AVDs por volta dos 3 para 4 anos, na alimentação. Então, todas essas áreas de desempenho, nós da terapia ocupacional, nós podemos e somos habilitados, qualificados para fazer uma avaliação e mostrar o que pode ser trabalhado com essa criança.
Agora me diga uma coisa, é possível a gente trabalhar essas questões preventivamente? Por exemplo, eu ainda não coloquei o meu filho na escola, mas eu já queria desenvolver essas habilidades dele. É recomendável ou é melhor deixar a criança entrar no ambiente escolar e saber se ela se adapta? Não, com certeza, hoje, principalmente por uma questão de diagnósticos, por uma questão de estar ficando muito comum o diagnóstico do autismo, por exemplo, nós não podemos esperar. Nós temos uma mudança de padrão de vida, nós crescemos com quintais, brincadeira de rua, hoje já não existe dessa forma e muitas crianças estão deixando de ter essa experiência sensorial. Então, ambientes que ofereçam parques sensoriais, oficinas infantis para a criança realmente colocar os pés no chão, na areia, restaurantes que ofertam aqueles parques, a família deve sim estar estimulando logo desde o início. Cada criança, desde bebê, os 3 meses do bebê, a gente já tem marcos importantes de contato visual, de acompanhamento visual, de trazer a mão na linha média. Todos esses pontos vão nos dar, você tem de vir a estar dando conta dessa demanda acadêmica futura ou não. Então, o trabalho ele é sim de estimulação precoce, ele pode ser feito sim de forma preventiva, a família não pode, não vou comprar massinha porque mela. Não, gente, tem que comprar, tem que botar para experimentar a tinta, a meleca, a geleca, sabe? Até na sua própria cozinha de casa, deixar essa criança mexer nas panelas, deixar mexer nas vasilhas, fazer brincadeiras de qual é a tampa. Tudo isso lá na frente vai dando essas vivências, essas experiências, vai dando para a criança uma condição de percepção de ambiente, de movimentação de ambiente que vai favorecer o aprendizado acadêmico. E essa escrita, ela vai chegar de uma forma natural, tranquila, sem muita aversividade, digamos assim. Samara, você falou algo agora há pouco sobre o aumento do número de diagnósticos de crianças autistas. Acontece também desse diagnóstico, ele ser um diagnóstico falso por conta da falta dessas vivências, dos pais pouparem a criança desse desenvolvimento? Sim, Vivi, principalmente nas crianças menores. Às vezes eu recebo no consultório criança com 8 meses, né, de vida, com um possível estar dentro dos sinais de risco. Quando a gente faz a anamnese, conhece a história da família, o cotidiano dessa criança, a gente vai percebendo o quê? Que essa criança não está tendo essas vivências adequadas para o seu desenvolvimento, para a exploração do próprio corpo, para o experimento das texturas, das sensações, e a criança passa a se comportar como dentro de um quadro de TEA, com uma hipersensibilidade auditiva ou tátil, aí questões sensoriais que vão aparecendo. Então, a criança de 0 a 2 anos, ela é uma esponjinha. A família precisa ter esse entendimento que tudo que você inserir vai fazer parte do repertório acadêmico, um repertório de aprendizado que vai facilitar o desenvolvimento, o entendimento e a resolutibilidade de problemas para a idade dela.